entendemos a Revolução Francesa, precisamos saber as classes sociais que tinham na França. Eram 3 classes sociais. A primeira delas, o clero, que era representado pela Igreja Católica. A segunda classe era a nobreza, que era representado por pessoas que tinham terras ou alguns nobres. E a terceira classe era a burguesia, que era como nós, não tinham muito dinheiro. Claro que havia algumas exceções e que alguns burgueses eram ricos, mas era muito raro. O problema era que a burguesia pagava muitos impostos, enquanto a nobreza e os cleros não pagavam nenhum imposto. O povo não gostava de ficar pagando imposto e vendo que a nobreza e os cleros não pagavam nenhum imposto. Mas eles sabiam que o rei tinha poder absoluto. E caso os senhores não saibam, a França naquela época era uma monarquia absolutista. Então o rei tinha poderes absolutos. Durante vários anos a França estava em crise econômica. Quem governava a França na época era Luís XV, mas depois que ele morreu, seu filho Luís XVI assumiu. Assim que Luís XVI assumiu, bom, tava tudo errado. O povo passava fome, passava frio, sofriam com muitas secas. Aí sabe o que piorou mais a situação? A França perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Perdeu suas colônias no norte da América. Isso gerou muitas dívidas. Aí a França viu os Estados Unidos virando independentes e falou, vou ajudar. E mandou milhares de dólares, milhares de libras para os Estados Unidos com armas, suprimentos e até soldados. E isso gerou o quê? Mais dívidas. E Luís XVI, vendo que vai dar merda isso, convocou os cleros e a nobreza na Assembleia dos Notáveis. Bom, o objetivo nessa assembleia era fazer os cleros e a nobreza pagar impostos. Só que eles não quiseram pagar imposto e foram embora. Então os cleros e a nobreza tiveram uma belíssima ideia. Vamos se juntar aos burgueses, eles estão também contra o rei. Porém a nobreza e o clero não sabiam que o poder deles era dependente do absolutismo. Então eles exigiram a convocação para a Assembleia dos Estados Gerais. E o rei aceitou. Aí caso você esteja me perguntando, nossa, os cleros e a nobreza estão aliados dos burgueses, gente, como eles são bonitinhos. E não era muito isso não. Lembrando que o voto na Assembleia dos Estados Gerais é assim, não é por pessoa, e sim por estado. Como o clero e a nobreza estavam de complô, eles iam ganhar de qualquer jeito e ia continuar a mesma coisa, eles não iam pagar impostos. Só que dessa vez o povo não ia desistir tão fácil assim não. Então eles decidiram não fazer uma Assembleia dos Estados, e sim uma Assembleia Nacional. E depois iria se chamar de Assembleia Constituinte, onde o que seria decidido era pelo povo e não pelo Estado. E os burgueses convidaram os 2 outros estados também a participar, só que eles não aceitaram não. E os burgueses confirmaram que com ou sem eles isso iria acontecer. O rei, vendo que deu bosta, demite o ministro, pois achava que ele era muito liberal demais. A opinião do povo não estava muito legal não, pois aquele era o seu ministro favorito, entre aspas. Com isso o povo ficou se armou e dominou as ruas de Paris. O rei, vendo que a merda estava feita, tentou fechar a assembleia, só que era tarde demais. A maioria das ruas da França já estavam dominadas. Com isso, vários nobres foram embora da França e foram para outros países que ainda eram absolutistas. Os revolucionários também invadiram a prisão de Bastilha para pegar mais armas e mais munição. A revolução não estava acontecendo apenas na cidade, não, tá errado. Acontecia também no campo, só que era um pouquinho mais pesado, sabe? Os revolucionários saquearam várias propriedades feudais, além de tocar fogo em tudo que é castelo feudal. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Esse período foi conhecido como The Great Fear, ou o Grande Medo. Depois a Assembleia Constituinte aprovou o fim do feudalismo na França. E claro, tirou várias posses da Igreja Católica. Bom, nesse ponto já estava claro, o absolutismo na França tinha caído. E agora a França era uma monarquia constitucional. A primeira coisa que eles fizeram foram vender várias propriedades da igreja e expulsar vários cleros, para assim ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Ah, e quem discordasse da Constituição seria penalizado e executado em praça pública. Não eram só nobres que eram executados. Se você, burguês, tivesse uma opinião, qualquer que seja a sua opinião diferente, você era executado em praça pública. O famoso tema dos revolucionários era Igualité, Fraternité e Liberté. Foi inspirado na Carta de Independência dos Estados Unidos e no Iluminismo. Vários nobres foram para outros países, principalmente a Áustria, e vários nobres falaram assim pro Império Austríaco: gente, essa revolução na França vai chegar no seu país, impeçam essa p***. A Áustria, vendo uma possibilidade de ganhar terras, declarou guerra contra a França. O rei apoiava o Império Austríaco, inclusive ele tentou fugir da França com sua esposa, Maria Antonieta da Áustria. Só que eles foram descobertos e foram levados para Paris. Bom, depois eles foram presos. A Áustria e Prússia declaram guerra contra a França. Então vários revolucionários ficam loucos e falam:
bora fazer a república, cara. E assim nasceu a República Francesa. Com isso, a monarquia caiu na França. Bom, depois da declaração da república, meio que uma esquerda e uma direita foram criadas. Os girondinos, que eram mais conservadores, não queriam fazer uma super revolução no mundo inteiro, e os jacobinos, que queriam fazer uma super mega hiper revolução. E o que estava acontecendo na França ainda era muito pouco para eles. Naquele momento, quem governava a França eram os girondinos. Mas depois descobriram que o rei estava fazendo alguns acordos com o rei da Áustria para fugir. Bom, depois disso, o povo ficou e falou: quero os jacobinos no poder. Até porque os jacobinos defendiam a execução do rei. Com o povo a favor dos jacobinos, eles assumiram o poder. O rei Luís XVI foi julgado e depois condenado à morte. E então, no dia 21 de janeiro de 1793, às 10 da manhã, o rei Luís XVI da França foi executado em praça pública. Bom, como o povo sabia que os outros reinos absolutistas iriam intervir na revolução na França, o povo colocou no poder Robespierre. Bom, quando ele assumiu o poder na França, ele meio que ficou doido da vida. E ele mandou matar todas as pessoas que falassem qualquer coisa do governo dele. E quando eu digo qualquer coisa, é que se você falasse um ai do governo do cara, você era executado em praça pública. Resumidamente, quando ele assumiu o poder, vizinhos ficavam se xingando, falando que o outro estava falando mal do governo. Tinha gente lendo o jornal e era executado só porque estava lendo um jornal que era contra o governo. Mano, o massacre foi tão grande que 40 mil franceses morreram em praça pública. E sabe qual é o pior? Chegou um ponto em que todo dia tinha mais de 5 execuções ao vivo em praça pública. Então os girondinos e algumas pessoas que eram contra o governo de Robespierre conseguiram aplicar um golpe de estado. E depois disso ele foi executado em praça pública. Meu Deus. Ah, mas a revolução aconteceu e o povo estava feliz, né? Não, o povo estava passando com a mesma coisa de sempre: fome, sede, secas para tudo que é lado. E o cara chamado Napoleão Bonaparte estava começando a crescer na política francesa. Os girondinos, vendo que Napoleão poderia dar um golpe de estado, mandou ele pro Egito para ver se ele morria para os ingleses. Quando ele chegou no Egito, seu exército foi cercado, mas com a ajuda de alguns generais ele fugiu para a França. Na hora que ele chegou na França, ele aplicou um golpe de estado e assumiu o poder, derrubando a República Francesa e declarando o primeiro Império Francês.